Olá! Há muito tempo eu faço resenha literária. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist que eu tenho. Já devo ter resenha de uns 20 livros lá no meu canal do YouTube. Se você se interessar, dá uma corrida lá. E hoje eu trago para esse meu canal profissional uma resenha literária sobre o livro Filosofia para Curiosos, Pense com a Própria Cabeça, do Luiz Felipe Pondé, que dispensa apresentações, né? E ele começa o livro, aliás, vamos fazer aqui um parêntese. Eu tenho muita preguiça de filosofia. Eu tenho muita preguiça de tudo que é muito teórico. Talvez até pelo fato de eu ser autista e ter um raciocínio muito concreto e muito objetivo, eu sou muito mais pragmática. A teoria que eu gosto, que eu consigo absorver, é aquela estritamente necessária à prática de alguma coisa, à execução de alguma coisa. Teoria por si só me arrebenta, eu não consigo desenvolver. Ou então filosofia, que é muita viagem na maionese, não curto. Porém, esse livro do Pondé, que é uma filosofia, vamos chamar de prática, no sentido de que nos faz refletir sobre questões nossas, questões práticas do dia a dia, e não aquela coisa, né, de literalmente vagar nas ideias. Então, por isso que eu quis ler esse livro, Filosofia para Corajosos. Tem que ser muito corajoso mesmo para curtir filosofia. E aí, gostei demais do livro, demais. Não é teoria, não é filosofia teórica, e ele já começa dizendo que o objetivo do livro é te cutucar, te alfinetar. É o papel da filosofia, inclusive, né? Fazer a gente refletir sobre as coisas. E nesse caso, ele nos cutuca para fazer uma baguncinha na cabeça da gente, para que a gente crie as nossas próprias ideias sobre os temas que ele apresenta, né? Pensar com a sua própria cabeça. E aí ele inicia o livro, né? Pensar com a própria cabeça é bom ou é ruim? Porque as máscaras sociais não deixam que a gente fale o que pensa a respeito das coisas. E a gente se acostuma tanto a isso que a gente acaba trazendo como verdade pensamentos que não são nossos, ideias e opiniões que não são nossos, porque os nossos, inclusive, a gente tem medo de expor. Interessantíssimo. Bom, a partir disso, ele traz algumas questões, gente, que é uns tapas na cara da gente. Eu vou lançar aqui coisas que ele disse. Vocês vão ver como dói. Peraí. Ai. Pondé diz, e eu concordo, que o mundo seria um tédio muito pior do que já é se não existissem aquelas pessoas com quem a gente discorda, né? Seria muito chato se todo mundo... Aliás, a gente fala isso, né? Que o mundo seria muito chato se todos fossem iguais. Viva a diferença. Muito falso isso, mas, né? Existe um pouco de verdade nisso a partir do momento que sim, né? Ser tudo muito igualzinho, pensar todo mundo do mesmo jeito é entediante, torna o mundo entediante.
E aí ele critica essas pessoas que namastê, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, né? Ele fala que só almas muito superficiais são alegres o tempo todo. Sabe essa pessoa que... Ai, gente, eu tenho birra de quem não tira o riso da cara. Muito legal você ser alegre, você ser feliz, mas também tem hora que você tem que falar sem ter um sorriso na cara, pra você não confundir o outro, sabe? Essa gente que fala as verdades e diz, vai brincando. Tá bom. E aí, ele fala num capítulo aqui sobre questão de crença religiosa. E questiona a questão dos valores dos ateus, né? E se não existir vida após a morte? E se não existir Deus? Tudo é permitido? Para mim, não ter algo divino comandando a si próprio, as suas ideias e seus valores, não significa que você não tenha uma ética, que você não tenha um código de conduta, né? Mas sim, a princípio, se eu não tenho valores morais religiosos me freando, eu posso tudo. Só que a gente aprende que o mundo não é assim. Exatamente pela diversidade de códigos de conduta, eu não posso tudo. O que não me atinge, atinge o outro. Então, para eu viver em sociedade, não basta que eu tenha o meu código de conduta. Eu preciso conhecer o código de conduta do outro ou aceitar como válido um código de conduta que seja o aceito por um maior número de pessoas para eu conviver bem com ele. Então, não acreditar em Deus, não acreditar em vida após a morte, não significa que tudo seja permitido. Porque se eu não vou pagar pelas minhas ações depois, para quem acredita assim, eu vou pagar aqui, que são as portas se fechando para mim, que é alguém me virando as costas. Então, não. E você, o que você pensa disso? Me conte aí nos comentários. Sobre essa questão de filosofia em primeira pessoa, a proposta dele é que a gente fale a nossa própria língua e pare de falar na língua dos outros. Falar na língua dos outros seria dizer aquilo que é comum, aquilo que é conhecido, aquilo que é aceito. E isso eu acho muito interessante, porque eu agora sei que pelo autismo, antes eu achava que era uma característica de personalidade, eu falo na minha própria língua. Eu falo aquilo que eu penso e que eu acredito. E eu não sou muito de manada, sabe? De ir, como é que fala? Maria vai com as outras, né? De pensar igual todo mundo pensa, de falar o que todo mundo quer ouvir. Tenho me policiado em relação a isso é uma outra questão, mas a proposta dele é essa, que a gente fale a nossa própria língua sem ter medo de ser aceito ou não. A gente tem que parar com essa questão de manada, de dizer só o que o outro quer ouvir, de se portar só como esperam que a gente se comporte. Olha, é uma questão filosófica, prática do dia a dia, por isso que eu achei interessante esse livro, né?
Ele fala o seguinte: muitas vezes em filosofia, assumir a própria língua é se reconhecer numa determinada concepção do mundo e assumir seu lugar particular nessa concepção. É dizer livremente o que se quer dizer para seus semelhantes acerca do mundo, sempre a partir da tradição de pensamento a qual você segue. E aí a gente entra naquela questão do achismo e da opinião, que aqui no caso ele chama de opinião vazia. Essa proposta de você se posicionar, sair desse efeito manada e se posicionar, passa por você ter conhecimento sobre o que você está falando. Que não é o que a gente vê hoje, né? Hoje todo mundo opina sobre tudo, mas com opiniões tão vazias, que a gente chama de achismo, que vira um negócio de que todo mundo tem razão, cada um tem sua ótica. Eu não concordo com isso, não. Porque o que eu vejo as pessoas falando não se mantém num nível de discussão mais aprofundado. Então, se a pessoa não estudou, estudar não no sentido formal exatamente, mas se você não consegue manter uma mínima argumentação teórica para comprovar aquilo que você está dizendo, é achismo. E todo mundo acha alguma coisa sobre alguma coisa. Mas pior, não acha com as próprias ideias. Acha porque viu na fala de alguém, achou bonito e repete. E de tanto que repete, é como se fosse sua própria fala. Bom, vamos continuar. É essencial que se tenha um repertório filosófico. Aqui ele está falando especificamente da filosofia, mas vamos trazer isso para o mundo todo. A gente está discutindo política. Você tem algum repertório de teoria política? Se não tem, fica comprometido. Você tem pelo menos algum repertório sobre prática política? Também não. Aí é foda você opinar. Sabe? Porque aí você não tá opinando, aí você tá só reclamando. Aí você tá pegando fato, tirando de um contexto e dizendo o quanto aquilo te atinge. É típico desse povo que fala assim: no Brasil, e aí você pergunta o que ela conhece acerca dos outros países, e ela não conhece nada. Ah, porque só no Brasil? Como assim só no Brasil? Nos outros países é como? Não sei, mas eu sei que no Brasil. Aí eu já não escuto, que aí pra mim é blá blá blá. Então, você precisa ter um repertório que sustente suas ideias. Se não, é conversa de botequim. E conversa de botequim nunca levou ninguém a lugar nenhum. Bom, então ele fala, é essencial que se tenha algum repertório e coragem para falar em primeira pessoa. Quem nunca leu nada não tem opinião sólida para nada. Apenas achismo, uma opinião vazia. Opinar é conhecer algo. Conhecer demanda trabalho. O que ninguém quer hoje em dia, né? A gente repete o que a gente leu na rede social, a gente repete o que a gente viu no TikTok, mas correr ali no Google 5 minutos, pesquisar e ler um pouquinho sobre aquele tema, ninguém quer, né? Conhecer demanda trabalho. Conversar com outras pessoas
E ler alguns livros também é uma demanda de obter conhecimento. E ninguém quer ler alguns livros, ninguém quer ler alguns artigos, ninguém quer ler nenhuma coisinha boba do Google. Não vai nem pesquisar. Na maioria dos casos, conversar com mortos. Aí ele está falando de autores, aí ele está especificamente falando da filosofia. Mas, enfim, ele fecha, acabei de falar sobre conversa de botequim, ele fecha dizendo que opinião vazia qualquer bêbado tem. Gente, ele fala uns trem que no primeiro momento, como eu já falei, é uns tapa na cara. Mas aí, como é exatamente a proposta dele, você começa a refletir e você vê que ele não tá errado. Não sei se ele tá certo, mas errado ele não tá. Ele continua aqui falando que o mundo moderno, né, ele é pautado pela lógica da eficácia, em que nós somos medidos pelo nosso valor instrumental, pelo nosso valor de uso, pelo quanto a gente é útil. E, nesse contexto, idosos hoje não valem nada, apesar de dizerem o contrário, né? Ele fala que ficam brincando com computadores e Facebook para parecer que fazem parte deste mundo. Claro, os idosos com grana têm seu lugar na cadeia de consumidores de bens de valor. Antes, quando os idosos eram raros, valiam mais. Hoje, que são muitos, seu valor está inflacionado. Além do fato de que, com o avanço das tecnologias de informação, que eles desconhecem em grande parte, os idosos deixaram de narrar a vida. Narrar a vida significa ajudar os mais jovens a compreender a vida deles a partir da experiência acumulada de gerações. Idosos hoje não narram a vida. Ou por esta situação mesmo que ele está dizendo, ou porque estão ocupados demais, trabalhando na terceira idade, porque tem que sustentar o filho ou a filha que trouxe o parceiro e os netos para dentro de casa, para viver às custas dele, né? Aí ele vale pela utilidade que ele tem. E ainda assim cai na questão de que os idosos deixaram de narrar a vida, ou seja, de ajudar os mais jovens a compreender a vida deles, dos jovens, a partir da experiência acumulada de gerações. Idosos não valem nada, ninguém mais os respeita, e ainda que tenham algo para nos ensinar, a gente não quer ouvir. Não é assim? É assim. É assim. O resultado, continua o Pondé, é que os idosos, na melhor das hipóteses, acabaram virando um mercado de serviços. Eles estão à margem da sociedade produtiva, mas são úteis e têm valor para quem produz mercadoria específica para a terceira idade. E é verdade, né? E é verdade. Outro exemplo disso que o Pondé cita e que a gente discute muito hoje em dia é a desvalorização da maternidade. Ser mãe não paga salário, logo pouco vale. Não é à toa que as mulheres emancipadas não querem ser mães de muitos filhos, porque preferem ter uma inserção maior na cadeia produtiva de bens. O fato mais profundo dessa questão das mães é que, apesar da importância da geração de filhos, a sensação de que a maternidade pode ser vista como improdutiva ainda é muito dolorida para mulheres emancipadas. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo.
uma outra fala dele que eu quero transportar para além da filosofia, falando de um tema que eu não vou mencionar, ele diz: não acho que devemos nos envergonhar disso. Devemos nos envergonhar de quem mente sobre isso. E aí vamos linkar isso com a questão de falar em primeira pessoa, de expor o que você pensa. Doa a quem doer. Ser você mesmo, sem máscaras, né? Não devemos nos envergonhar de sermos maus pais. Devemos nos envergonhar de quem mente sobre isso. Eu faço o meu melhor. Mentira sua, e você sabe que você está mentindo. Não devemos nos envergonhar de não sermos tão competentes quanto fulano. Devemos nos envergonhar de mentir sobre isso. Você sabe que você é mais burrinha que sua colega. Mas você finge que não é. Você finge que são maneiras diferentes de aprender. Ah, vá. Ah, vá. Não devemos nos envergonhar de... E aí cabe uma infinitude de coisas. Devemos sim nos envergonhar de mentir sobre isso. De relativizar as coisas. De dizer que não existe o certo, não existe o errado. Enfim, fica com essa. Me conta nos comentários o que você está achando disso. Bom, como não podia ser diferente, ele entra também na seara política. E ele fala que Platão já apontava a tendência de a democracia ser demagógica. Gente, se tem um trem que me irrita, é o povo querer democracia. Isso que a gente vive é uma falsa democracia. Pela quantidade de pessoas, pelos princípios que são propagados. Acho que não cabe entrar aqui, depois a gente pode até conversar a respeito. Mas qualquer pessoa que já tenha frequentado uma reunião de condomínio sabe que democracia é uma bosta. Que dar voz às pessoas é uma bosta. Que praticar democracia é impossível. E aí o Pondé fala, né, que o problema aqui na democracia é que num regime pautado por opiniões variadas e pela contagem delas, o essencial é o número. Mero número. A democracia, então, é um regime de quantidades. E os idiotas são sempre a maioria. Outro motivo para a democracia ser parceira da hipocrisia é sua dependência da adulação da opinião pública. Isso afeta desde os candidatos numa eleição até artistas que vendem música. Todos devem adular a opinião pública se quiserem conseguir o que almejam. Terrível, né? Terrível. E aí, dissecando um pouco mais sobre o tema, ele ainda ensina que política é a arte de conquistar, manter, ampliar ou destruir o poder. E isso em qualquer âmbito, inclusive dentro de casa, tá? Mas não vamos nos aprofundar nisso não, porque não é nosso objetivo aqui. Quando ele vai falar de educação, ele dá um retrocesso histórico interessante, que educação surgiu como uma forma de tornar as pessoas melhores, para você escolher uma pessoa melhor para casar com a sua filha e aí você ter uma geração de pessoas melhores. Mas olha esse parágrafo aqui, o que ele diz. Uma função, aí já hoje em dia, tá? Uma função que as escolas têm, mas de que ninguém precisa falar muito, é ocupar as crianças.
Com o mundo contemporâneo e a atomização das famílias é você não ter mais aquelas famílias que vivem juntas ou que convivem cotidianamente, pais, tios, primos, avós, nanana. O que é que você tem hoje, né? Um pai ou a mãe e o filho, ou só o marido e a mulher e o cachorro. Então a família virou um átomozinho ali, né? Não é mais uma molécula, vamos dizer assim. Ela é aquela coisinha pequenininha ali, única quase. Com o mundo contemporâneo e a atomização das famílias, em alguns casos chegando à família mononuclear, um genitor responsável e uma criança ou duas, ocupar o filho se tornou essencial. Porque antes o filho estava brincando com os primos, brincando com os irmãos. Hoje você praticamente não tem mais isso. Então, ocupar o filho se tornou essencial, já que nem a mulher quer ficar tomando conta do rebento. Claro que existem exceções que servem só para reforçar a regra. O resultado é que, por exemplo, greves de professores de escolas públicas só são sentidas depois de muito tempo e quando as alternativas para as mães irem trabalhar já se esgotaram. Ela já não tem com quem deixar aquela criança, aí a greve do professor vira um problema. Logo, escolas são também depósitos de crianças para que os pais vivam. Voltando à questão dessa atomização das famílias, ele cai na questão da cultura do narcisismo. Gente, e assim, que estapa que a gente leva. Pondé dizendo, uma cultura do narcisismo é marcada pela atomização afetiva e pela negação contínua dela. A gente não exerce mais afetos. A gente não tem tantos sobrinhos, tantos primos, tantos irmãos. Então, voltando. Uma cultura do narcisismo é marcada pela atomização afetiva e pela negação contínua dela. Como todo sintoma psicanalítico, a cultura do narcisismo investe em afetos sociais. Afetos sociais sem ônus cotidiano. Presta atenção. Se você está ouvindo esse trem, olha aqui para tia Dri no que eu vou falar agora. Para tudo, olha aqui nos meus olhos. A cultura do narcisismo investe em afetos sociais sem ônus cotidiano, como nada de filhos, mas adoro os guaranis caioarás. Como é que é? Mas adoro os guaranis caioás. Precisa dizer nada, né? Incapacidade de exercer responsabilidade direta por outras pessoas é típico do narcísico. Ao lado disso, essa cultura precisa negar essa miséria afetiva. Gente, esse trem bagunçou minha cabeça de um tanto. Não querer ter filhos, né? Não querer cuidar dos outros, não querer ter responsabilidade que representa ter uma família. Ele falar disso como uma condição narcísica doeu aqui no meu eu. Mas vamos lá. Essa cultura narcísica precisa negar essa miséria afetiva. E nada melhor do que defender causas como economia solidária, coletivos artísticos, capitalismo social, alfaces, aborígenes. Gente. Que coisa. Que coisa. E aí ele fala sobre justiça social. Que as pessoas dizem, o problema do mundo é a desigualdade, o problema do Brasil é a desigualdade social. Isso aí precisa ser Pondé, não. Eu já dizia.
Não existe um mundo em que as pessoas sejam iguais, onde haja igualdade social. Isso nunca vai existir. Isso é muito utópico. E aí o Pondé, reiterando o que eu digo, até parece, né? Pondé se baseando na Adriana. Bom, Pondé, reiterando essa ideia, ele informa e é o que eu acredito. O problema não é a desigualdade social. O problema é a pobreza. Igualdade social não é querer que todo mundo tenha direito a um BMW. Igualdade social é permitir que todos tenham um golzinho. Mas olham como o marketing de comportamento te induz a acreditar que ser rico é um direito de todo cidadão. Quando o direito de todo cidadão é ter o básico para sua sobrevivência. E ser feliz assim é possível. E não é o básico que eu estou dizendo de ter que andar a pé e não ter um iPhone, não. É não precisar ter uma BMW, né? E aí, nossa, é muito interessante que ele fala sobre isso, mas eu não posso continuar, né, desenvolvendo as ideias, senão o vídeo vai ficar longo demais. E ele volta aqui a questão de jovens e idosos, que eu vou matar esse vídeo com isso. Mais uma fala desse livro. Nunca estivemos tão longe do valor dos idosos. Ao contrário, os jovens, com sua inexperiência, com sua arrogância, coitados, culpa dos pais, dos professores e dos jornalistas que ficam babando em cima deles. Então, ao contrário dos jovens, com sua inexperiência, arrogância e seu conhecimento de iPhone, são a referência dos mais velhos. O mais ridículo é que, ao lado da longevidade técnica alcançada, foi o apodrecimento e não o amadurecimento que se instalou como marca do envelhecimento no mundo contemporâneo. E ele coloca entre parênteses, claro, mente-se sobre isso com um papinho de melhor idade. Eita! Não se amadurece. Perde-se o prazo de validade, mesmo com alguma saúde. Olha isso. Longevos, pessoas que vivem mais, correm o risco de um dia parecerem um bando de zumbis, sem lugar num mundo em que, ao mesmo tempo que você pode viver 90 anos com alguma saúde, você já começa a envelhecer aos 25, desesperado por causa do colesterol, da estria e das rugas. Fala que não é assim. Até a próxima resenha. Compre meus livros, eu tenho crônicas sobre direito, sobre amor e sexo, sobre hipnoterapia, exercícios de programação neurolinguística, um livreto para bombeiros civis e a história da família Rezende. Todos estão à venda pela Hotmart em formato PDF, bem baratinhos. Deixe um comentário e eu te envio o link de venda. Obrigada!